Que porra foi essa, Brasil? Eu tenho uma voz calma, só que nessas horas, nesses momentos, eu não consigo me controlar. O Brasil tinha tudo pra ganhar a Noruega, e mesmo assim eles fizeram cagada. Cara, eu não acredito nisso não, parça. Pra começo de conversa, quem coloca a porra de um italiano pra ser técnico da seleção no Brasil? Quem faz isso? Quem fez isso? Como que deixou isso acontecer? Marrocos é uma seleção melhor que a Noruega, de fato. E mesmo assim, eles perderam de quase de 2-0, se não ficasse o Neymar por último. Aí é outro erro que cometeram. Por que não colocaram o Neymar? O Neymar não joga lá aquelas coisas, só que ele pelo menos joga, faz alguma coisa. Por que não colocou o Neymar desde o começo? O Neymar e o Endrick, que foram os melhores, ganham destaque nos últimos anos. Por que não colocou a porra do Endrick no passivo? Porque se tivesse colocado o Neymar desde o começo, poderia dar empate, mas a gente não perdia dessa forma não, tá ligado? Cara, o começo do jogo eu já fiquei estressado. Porque no começo do jogo, o Cunha quase dando o cu pro juiz pra dar pênalti, caralho. Pega, toca um volante pra bater o pênalti. A porra do Bruno Guimarães pra um volante, caralho. A gente perde essa oportunidade. Mas o pior erro que cometeu, porque assim, erra. Pênalti, tudo bem. O cara errou, fez merda. A gente não deve condenar ele por isso. O pior erro que cometeram foi ter tirado o Ryan. Porque o Ryan, ele tava Porque assim, os dois gols foi do Haaland. E o Ryan, desde o início do jogo, ele tava atrás do Haaland. O Haaland tava atrás do Haaland. O Ryan defendendo, marcando o Haaland. Muitas vezes tentou fazer gol, não conseguiu. O Ryan tava marcando. Pegaram e tiraram o Haaland e colocar a Porra do Danilo. ainda tiraram o Martinelli, que fez gol na último jogo do Japão lá. Foi um jogo lindo. Foi um jogo tão lindo que eu não ia ficar triste, eu não ia ficar estressado se a gente tivesse perdido pro Japão, porque o Japão jogou bem pra caralho. Que humilhação da porra. Não foi uma humilhação pior, porque deu pênalti no último jogo, colocaram o Neymar pra poder bater o pênalti. Eu ainda acho que essa Copa de 2026 foi pior que a Copa de 2014, sabe por quê? Por apenas um motivo. Foi comprada a Copa de 2014. A Copa de 2014 foi comprada. Foi uma humilhação da porra, mas foi comprada aquilo. A gente tinha o Neymar, que era o melhor jogador naquela época. E se você pegar os clipes lá dele jogando, o cara é cada mitado do Neymar. O Neymar pode não ser grande coisa. Hoje, atualmente, acho que foi por isso que ele se aposentou, né? Mas naquela época ele jogava demais. E, só que nesse jogo, de 2006, não foi comprado. Não foi comprado, porra. Não foi. Porque o juiz, ele tava dando falta tanto pro norueguês, tanto pro brasileiro. E tanto que quando ele achou que não era pênalti, ele verificou e viu que era realmente pênalti, deu pênalti lá no início do primeiro tempo. Então não foi comprado, cara. Jogaram certo, mas mesmo assim fizeram essa cagada. Cara, eles perderam 3 chances de bola. 3 chances. Se tivesse dando empate, ia pra prorrogação e o Brasil ainda tinha uma chance. Tiraram a porra do Ryan, que tava protegido, tava marcando o Haaland, mano. Ai, que pariu, velho. Ai, que pariu, velho. Pra ser sincero pra vocês, o Brasil nunca mais ganhou um Hexa. Eu ainda tinha esperança que o Brasil fosse pra final. Mas nem na Copa de 2022 o Brasil foi pra final. Vini jogou bem, só que eu ainda acho que tava com preguiça pra jogar nesse último jogo. E a maioria jogou bem. A culpa toda foi do Ancelotti, tá ligado? Foi da porra do Ancelotti. Me diz quem coloca um técnico italiano pra ser técnico de uma seleção brasileira. Quem faz isso? Ele tirou a porra do Ryan, colocou o Danilo, colocou o Neymar só no final do segundo tempo. Colocou o Endrick no final do segundo tempo. Tinha 3 atacantes, se não me engano, acho que era 3 atacantes na Noruega. E só tinha um atacante do Brasil. E ele não cometeu esse erro só nesse jogo. Ele também cometeu esse erro no Marrocos, cometeu esse erro em vários outros jogos aí. E ganharam, conseguiram passar mais. Conseguiu passar mais jogos, porque eles trabalham na equipe. Só que se um técnico não fala o que tem que fazer, o que você tem que fazer, fica bagunçado. Então, se a gente tivesse perdido pro Japão, seria assim lindo. Sabe por quê? Porque seria merecido a gente ter perdido pro Japão. Porque o Japão jogou demais. Goleiro do Japão, cara, tu é massa. Tu é foda, meu parceiro. O Japão jogou bem melhor. Senti que esse último jogo a gente foi com preguiça. Eu até pensei, será que foi comprado? Porque não é possível, tá ligado? Se foi comprado, o Ryan não foi comprado porque ele deu a vida dele no jogo desde o começo. Não sei, Endrick também acredito que não tenha sido comprado. Mas Vini tava com preguiça de andar. Será que se machucou? Porra. É realmente uma decepção. Uma decepção de verdade. O Ancelotti foi a maior decepção do Brasil. A gente só passou para a oitava de final por causa do Vini. Porque se a gente tivesse empatado com o Marrocos, a gente não tinha passado nem para a oitava. Porque o Marrocos é um país, é uma seleção mais poderosa que a Noruega. E ainda por cima ele postar que falou que o melhor jogador, ele fez uma lista e colocou o Vini lá quase pro final. Ele colocou em primeiro lugar o Rafinha. Não, realmente, o Rafinha já teve uma fase boa. Quem assistiu futebol sabe. O Rafinha já teve uma fase boa no futebol, mas nessa Copa ele tava jogando porra nenhuma. Ele tomava a bola dos outros, falei lá, ele tomava a bola dos jogadores muito fácil. Ele corria mais rápido que a maioria dos jogadores da seleção, de fato. Só que ele tinha o maior defeito, que ele não sabe fazer gol. Ele não fez gol nessa Copa. Ele tinha várias oportunidades de fazer gol, tipo, passando pra outra pessoa do lado, e ele não fez. Eu acho que o maior defeito do Brasil, além da porra do técnico do Ancelotti, os jogadores. E não trabalham em equipe. Cada um jogou por si só. Cada um queria fazer um gol. E não é assim que funciona. Tem que ter trabalho em equipe. E não teve isso. Toda vez que alguém conseguia pegar a bola, tentava fazer gol sozinho. O seleção do Brasil não era muito rápido. Eles estavam com preguiça de jogar. Quando eles tiveram a oportunidade de ser 2x2 lá no segundo tempo, o Noruega estava bem atrás do Brasil. Era 2x2, tinha tudo, mas não. O cara não passou a bola. Ele jogou direto pro gol. E aí errou. Então não tem como dizer que esse jogo não era pra ser. Tinha tudo pra ser. E não foi. Ontem foi outra Copa. Eu acho que ontem foi a prova de que o Brasil nunca mais ganhou um Hexa.
A não ser que Pelé revive e volta a jogar Kaká, porque Kaká tem 40 e poucos anos, já pode jogar, vai ter que se aposentar, né? Mas Bebeto, Gazelo, pô, Zagallo, ele já foi jogador, ganhou na Copa como jogador do Brasil e depois virou técnico, ganhou de novo, porque deveria ser só dele, cara. Taça pra mim não deveria ser só de todo jogador, deveria ser só dele, porque o cara ganhou como jogador, ganhou como técnico, até quando o Pelé teve um acidente lá no jogo, ele teve que sair e quem conseguiu garantir, o Brasil podia ir pra final, Bebeto. Então assim, naquela época a gente não era jogadores, antigamente a gente não era jogadores. Só que o Brasil, falando pra vocês, nunca mais ganhou o Hexa. E vocês têm que se conectar com isso. Para de dizer na rede social, na próxima a gente ganha o Hexa. Não vai ter, e se estiver próximo. Eu ainda não desabafei tudo que eu tinha que desabafar sobre esse jogo, porque ontem eu fiquei puto, ontem eu xinguei tudo. Eu mandei mensagem tomar no cu, da puta, velho, que só fica machucando chiclete. Eu já sabia que o Ancelotti ia cometer um erro, que ia acabar que o Brasil não fosse pra final. Porque em vários momentos que o Brasil conseguiu ir pra frente, conseguiu, nesse jogo, por exemplo, Marrocos, o gol do Vini Júnior, no gol da Escócia, o técnico Ancelotti não fez uma cara assim de vitória, tipo, ai, ufa, tipo, que nem no último técnico, o último técnico do Brasil, em 2022, ele não fez, ele errou, que não fosse pra quarta de finais. Ele cometeu um erro, mas assim, ele ficava feliz em todos os gols do Brasil, sabe? Porque ele é brasileiro, um italiano, coloca o italiano como técnico, ele não vai ficar feliz pelo gol do Brasil. E ele realmente só ficou, no gol do Vini Júnior, ele ficou assim, ó, foda, gente, é isso, não tem mais o que dizer. Comentem aqui o que vocês acharem, quero saber. Comentem aqui qual foi a melhor época do Brasil. Eu sei que vocês vão falar que antigamente, só que eu acho que em 2014, antes da humilhação, a gente jogou bem, Neymar jogou bem. Então, é isso. É foda, né, gente? É foda. Até a próxima. Se tiver uma próxima, não sei.